tema que eu queria abordar com vocês, cara, é um negócio até para nos trazer uma reflexão de como que funcionam as narrativas e a importância da narrativa, cara. E é isso que eu quero que vocês reflitam aqui junto comigo, tá? Então, você imagina, né, cara? O que vocês pensam? Se eu fizesse essa pergunta aqui para vocês, o que vocês pensam a respeito da prostituição? O que vem à cabeça aí de vocês aí, cara? Vem à cabeça, por exemplo, que é uma coisa degradante? Sim. Passa pela sua cabeça? Para quem passa, Completamente. Para quem faz, não é degradante para a mulher, né, cara? Só que imagina que uma coisa degradante começa a deixar de ser degradante, cara, através de narrativas. Narrativas, cara. Legal, hein? E aí a narrativa, cara, ela quando você domina a narrativa, depois eu vou explicar o que é a narrativa, qual a finalidade dela, e aí eu vou te explicar a consequência da boa narrativa, tá? Com a narrativa, Efraim, você consegue dominar o mercado, entendeu? E aí você consegue gerar para você mesmo autoridade, tá? E quanto mais autoridade você gera para você, mais caro você consegue vender o teu produto. Então começa com a narrativa, aí você domina o mercado, começa a dominar o mercado. Veja, dominar o mercado não quer dizer que você vai ter todo o mercado para você, porque a fatia desse bolo, um pedacinho dela já é um negócio muito grande, entendeu? Com certeza. Porque esse bolo é muito grande, esse bolo é enorme. Então, exato. Um pedacinho do bolo já vai ser uma coisa enorme. Então, dominar, você sabe que você dominou o mercado quando você é reconhecido como uma autoridade naquele campo, e quanto mais autoridade você tem, mais caro você pode vender o teu produto ou o teu serviço, tá? Então, o que aconteceu com a prostituição, né? Prostituição, cara, primeiro processo que fizeram, trocaram o nome da prostituição. Agora não é mais prostituição. Agora é job. Agora é job, pô. Job é um nome legal, pô. Job é trabalho em inglês, cara. Ó, trabalho. Né? Aí você começa a associar essa palavra com empoderamento feminino, né? Com uma acompanhante de luxo. Olha como só a troca do nome já faz a coisa ficar, né, menos... Né? E aí, cara, vai ficando menos pesada. E aí é um processo que ele é feito por anos, pô. Ele não é de um dia para o outro, entendeu? Essa construção da narrativa, né? A construção da narrativa, ela pode ter começado lá naquele filme lá com a Julia Roberts, lá, e aquele bonitão Roger Gere, né? Pretty Woman, né? Que é a Dama de Vermelho, né? Que aí romantiza a palavra, romantiza a prostituição. Vê que aquele filme do qual uma mulher com muito problema financeiro começou a se prostituir, virou um filme romântico no meio do caminho. Né? Aí o cara ofereceu champanhe com morango e coisa e tal. Então a mídia reforça isso. Aí depois os filmes reforçam, né? Os seriados reforçam. As novelas reforçam. Eu não assisto novela, mas eu sei que já teve há muito pouco tempo atrás uma novela falando desse tema e romantizando também essa questão, cara. Então a gente muda de palavra e transforma a prostituição, que seria algo degradante para a mulher, em um trabalho qualquer, como se fosse um trabalho qualquer. Romantizado, inclusive com as meninas crendo que vão ter uma vida de luxo, que vão ter acesso a bens com mais facilidade. E esquece a parte degradante do processo. Né? Esquece tudo relacionado, né, a parte nojenta dessa profissão. Então, para você ver, ó, se as pessoas conseguem pegar uma coisa degradante
e converter em empoderamento, né? O que uma narrativa bem feita da nossa parte não poderia fazer para o nosso negócio, entendeu? O que não poderia? Então começa lá, ó, primeiro a gente lança um debate sobre o tema, aí depois troca de nome, aí depois coloca influencers trabalhando, falando, não, que eu faço e coisa e tal, e aí, sabe, igual o trader que pega dinheiro e fica balançando assim, joga pro alto e pisa no dinheiro. Depois a mídia, como eu expliquei, né, que é séries, né, novelas. A mídia, então, pô, é o que eu falei, romantiza o processo. Testa o debate, coloca filmes e séries, a coisa começa a deixar de ser chocante. No início era chocante, né? A gente vê aquela cena, depois ela passa a ser, ela vai tornando a gente anestesiado em relação àquela informação. Aí passa a ser normal. Daqui a pouco, se eu me referir a uma mulher que faz job e eu falar a palavra prostituta, daqui a pouco pode ser até uma ofensa e ser criminalizado. Alguém conhece um exemplo de coisa que era chocante há 30 anos atrás e hoje é criminalizado como se fosse racismo? Alguém conhece um exemplo disso aí? Como que você acha que esse processo foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, né, cara? Começou assim, pô. Narrativa, né? Começou assim, um debatezinho primeiro. Daqui a pouco a mídia jogando forte. Daqui a pouco filmes e séries. Chegou. Bem, ó, por exemplo, a máfia. A máfia era a máfia, né? Quando a gente pensa em máfia, a gente pensa em quê? Máfia italiana, máfia chinesa. Nós estamos falando de assassino, gente que trabalha com tráfico de droga, tráfico humano, prostituição. Isso é a máfia. Mas depois do filme Poderoso Chefão, a máfia deixou de ser máfia, pô, virou família. Agora é família. Facção, né? É uma família, é verdade. Para pensar, cara. Aí daqui a pouco todo mundo foi sendo anestesiado, o filme anestesiou, daqui a pouco você tá torcendo pro cara da máfia, daqui a pouco tá tudo certo, pô. Eu já converti em 2 palavras para nossa realidade já. Então, vai fazendo esse risco trabalho aí. E oportunidade. Bahia, que tema top, cara. Pô, faz pensar muito, cara. A mulher, cara, que entra para esse mundo, cara, ela não entende as consequências dela se tornar uma prostituta. Ela não entende. Ela vai pensar só no lado árduo da coisa, né? Aí torna o impensável vira pensável, o inaceitável vira aceitável pela sociedade, cara. Aí daqui a pouco, cara, pode ser a profissão, se a gente não tem uma ação sobre isso, pode se tornar, pô, Deus nos livre, mas pode ser a profissão futura das nossas filhas, dos nossos netos, porque a mídia ela lança tanto isso como algo legal, bacana, normal, né? E a pessoa não mede as consequências, entendeu? Não mede exatamente. Você fez uma pergunta ali sobre quais exemplos, né? Entendeu? O nome disso aí, depois vocês... Nada do que é feito, cara, e a gente vê como narrativa, é algo que é feito de forma impensada, né? Tudo é pensado, né, cara? Mas só que nós vamos usar essa informação, né, que é a janela de Overton. Janela de Overton é tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. É a janela de Overton. Só que nós vamos usar isso pro bem, no nosso caso. Nós vamos usar pro bem. Overton, janela de Overton. Depois vocês... Então nós vamos ver. Legal. Nós vamos ver aonde na nossa narrativa a gente pode não estar... A gente pode estar errando para não conduzir a pessoa a um pensamento de que, pô, no mercado financeiro não é um bicho de 7 cabeças, pô. Não é um bicho de 7 cabeças. Aí nós vamos transformando para nossa realidade, entendeu? Nossa, já consegui fazer gatilho já para nós. Porque no início no início a gente chamava o vendedor de assessor, de gerente de marketing. Vocês podem reparar que hoje isso mudou. Agora o vendedor é vendedor de novo. Porque foi quebrado isso aí.
E aí, parte disso foi grandes players aí no mercado, vendedores, né? Que tem autoridade, eles próprios se chamando de vendedores. Aí pronto, aí vendedor passou a ser bom. Quem é que queria ser vendedor, Roger, há um tempo atrás? Quem é que queria? Fala, o que você faz? Vendedor. Pô, ou seja, pô, um cara que não deu pra mais nada. Uhum. Pô, o cara não deu pra mais nada, agora o cara é vendedor. Pô, o vendedor, os milionários aí do mundo são os caras, são os vendedores, cara. São os verdadeiros vendedores. Os bilionários, todo mundo vendeu. Muito. Todo mundo vendeu. E todo mundo hoje se chama de vendedor, cara. Quem não vende o difícil tá vendendo seu tempo, né? Pô, todo mundo é vendedor no final das contas, né? Quem não souber negociar, já era. É assim que é o que eu falo, pô. Se você não soubesse vender, você nem contratado por uma empresa é. Só que algumas pessoas vendem tempo, outras vendem conhecimento, outras vendem, né, cada um. Outras vendem produtos, serviços. É isso, e é assim. Mas é só pra gente parar e analisar. Isso aí vai dar bons cortes depois que a gente terminar aqui. Vai dar bons cortes. Doideira. E você vai deturpando o negócio, mas aí, cara, vai ficando aceitável. Daqui a pouco fica bacana. Aí a pessoa passa a não pensar mais nas consequências, porque ela tá ouvindo uma coisa que ela acha bacana. O impensável passa a virar o normal. E a janela de Overton tá feita aí. Tá feitinha. Às vezes é uma mudança de uma única palavra, cara. Pode acertar o jogo, direcionar o jogo pro lugar certo, cara. Mudança de uma única palavra. E o trabalho, né, cara? Por isso que eu tô falando, vale para nós tudo isso também, ó. Em algum determinado momento colocar influenciadores, vai fazendo o mesmo processo. Nós só não vamos fazer uma série. Mas a gente não fez uma série, mas pode fazer pode fazer, por exemplo, um podcast. Entendeu? Podcast é fantástico. Vai se apresentando. Vai construindo autoridade. Que é o que, cara? Ó, e vai construindo autoridade, ó. Vai construindo autoridade. Aí, poxa, se eu tô num podcast agora, conto essa história primeiro. Aí pergunto, pô, que exemplos vocês teriam aí para dar a esse respeito, cara? O que viria à tua cabeça aí de imediato de coisas que foram construídas assim, através de uma boa narrativa ao longo dos tempos? Mas eu tô falando de coisas boas também, né? De coisas boas também. Provavelmente Jesus usou de forma boa a janela de Overton. Ele pode ter aproveitado isso aí também. É de parábolas, né? Não, mas eu dei um exemplo bem negativo, mas para vocês verem como que uma narrativa bem feita pode mudar o negócio de uma pessoa. Pode fazer teu negócio decolar, cara. Pode fazer teu negócio acontecer, né? E se ela tá atrelada a verdades, a coisas boas, né? A honestidade, a verdade, pô, não tem por que a coisa não decolar, né? Eu quero animar vocês com isso aí. Pode ser usado pro mal, pode ser usado pelo bem também. Então você senta na frente da pessoa, como eu te disse ontem, né, Natan? A gente olha para a cara da pessoa e pensa como que nós vamos fazer essa pessoa ter lucro, cara. Já estou direcionando um pensamento bom e o cara vai fazer essa leitura do que eu tenho esse interesse de verdade nele, fazer com que ele tenha lucro, gerar retorno sobre o investimento que ele está fazendo. Nossa, na minha cabeça agora aqui. E aí eu não vou ficar pensando, vou vender ou não vou vender, entendeu? Eu só penso nisso. E na métrica. Se esse cara me disser não, eu tenho mais 9 chances aqui, porque de 10 eu faço uma venda. Então é isso. Depois vocês, assim como vocês estudam suporte e resistência, não faça isso. Tô ficando bom no suporte. Assim como vocês entendem de suporte e resistência, né? Entenda da janela de Overton, como é que é o processo, como é que ele se desenrola, né, cara? Eu gosto de contar história, cara. Eu ouvi essa história, eu falei, meu Deus, olha, isso dá uma reunião.
Ficou bom demais. Isso é maravilhoso. Valeu, 17 minutos. Pra mim tá encerrado. Tá tranquilo, vou parar de gravar. Parar aqui.